Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou te mostrar quais são os principais parâmetros, os principais dados que nós podemos trabalhar no Tricentis Tosca. Eu vou abrir aqui o meu Tosca. O Tosca Commander. A licença está sendo checada. Licença encontrada. E aqui está. Vou nessa workspace aqui, SAP Specialist. 2 cliques. Eu tenho aqui um teste case chamado SAP Login, que ele faz justamente o login no SAP. Eu tenho aqui dois módulos que se transformaram em teste case. Um é o SAP Logon e ele tem estes dados aqui. Só para lembrar, nós temos aqui no Tosca um recurso de módulos, aqui na pasta Modules. E aqui em Standard Modules, que são os módulos padrão, nós temos, por exemplo, essa pastinha chamada Tbox X Engines. Aqui nós vamos ter vários recursos para lidar com HTML, XML, JSON, arquivos, banco de dados e para dispositivos móveis e para o SAP. Isso já é padrão do Tosca, esses módulos vêm como padrão. Para criar o que eu tenho aqui, criei um test case chamado SAP Login e puxei dois módulos padrão do SAP, um SAP Logon e um SAP Login. Esses módulos padrão, vamos dizer assim, eles possuem espaço para que sejam inseridas informações técnicas, que quando o módulo é puxado aqui para dentro de um test case para se tornar um teste step, as informações que virão aqui nós chamamos de informações de negócios, dados relacionados ao negócio. Então, por exemplo, esse é um dado de negócio, o servidor a qual eu vou ter acesso, poderia ser qualquer outro servidor aqui, setado, mas no caso o servidor que eu vou ter acesso é esse IDS Extern. Aqui viria, por exemplo, deixa eu apagar aqui e mostrar nesse que já está pronto. O caminho do SAP, nós vimos na aula anterior de SAP Login, como fazer login no Tosca. Então são parâmetros, são dados que eu coloco com a primeira forma que eu tenho de fazer, de colocar esses parâmetros, a gente chama de hard-coded. É a maneira que eu coloco diretamente aqui, ó. Poderia colocar qualquer coisa. Eu simplesmente clico aqui, depois que isso veio para ser um test case, e coloco a informação. Uma segunda maneira que a gente tem é criar business parameters, parâmetros de negócio. Então, vou clicar aqui em cima do meu test case, vou vir aqui nessa abinha Test Configuration, e aqui eu clico com o botão direito do mouse, e aqui eu vou criar um Test Configuration Parameter. Posso usar o atalho Ctrl N, Ctrl ponto. Então vou clicar aqui, nós temos alguns parâmetros padrão, que depois nós vamos abordar em outra aula, para lidar com Appium, browser, aqui definir o tipo de browser que queremos usar, por exemplo aqui se eu tiver em uma automação web, eu posso escolher um browser, já defini-lo como padrão. Não é o caso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um parâmetro chamado SAP. Vou botar só SAP Path. Deixa eu botar o mesmo nome aqui, SAP Logon Path. Vai ficar direitinho, né? SAP Logon Path. E agora esse valor aqui, eu vou trazer para dentro do meu parâmetro, que é uma espécie de variável, uma espécie de espaço na memória que vai receber esta informação. E aqui agora, eu já não uso mais o dado hard-coded. Eu vou colocar uma sintaxe assim, abro chaves, fecho chaves, CP. E agora eu coloco o nome lá do meu SAP Logon Path. E ele vai ficar desta forma aqui. Da mesma forma,
eu vou criar um Business Parameter para o SAP Connection. Então venho aqui, botão direito do mouse, criar o parâmetro, e vou colocar o nome, o valor, no caso o value que ele vai receber, que é IDS Extern. Agora aqui eu altero esse valor para a referência, que é CP e aí é o SAP Connection. Vou salvar. Não vou colocar nesses outros, eu estou fazendo só para lhe mostrar. Aqui, por exemplo, está em hard-coded e aqui está parametrizado. Tá bom? Então eu vou rodar esse teste, eu espero que ele abra e faça o login no SAP. Legal, deu certo o nosso teste. Eu vou fechar o SAP aqui, ó. Então o teste foi bem sucedido. Ele pegou aqui as informações que estão parametrizadas no logon e no login hard-coded. Aqui eu poderia continuar, né, fazendo lá, ó. Vou fazer só esse aqui. Vou criar um CP Configuration Parameter chamado Client e depois vou referenciar lá. Tá, então aqui, ó, aí eu venho aqui, Test Configuration, botão direito do mouse, o nome do meu parâmetro é Client, e aqui eu coloco o value que é 800, o valor é 800. Então essas são duas formas da gente trabalhar com os dados que virão dentro dos testes cases. Se eu vier aqui, ó, em cima do Configuration Parameter com o botão direito do mouse e escrever Translate Value, eu quero que ele mostre o valor que ele está vindo dali, que ele está pegando. Você pode ver que ele vai mostrar o valor que está vindo lá, que é exatamente o valor, que é exatamente o valor que eu setei aqui, ó. Tá, o SAP Connection IDs Extern. Então vamos verificar isso aqui, ó. Translate Value IDs Extern. Uma outra forma de fazer isto é por planilha, mas eu vou deixar para uma outra aula mostrar como funciona a questão das planilhas e do Test Case Design. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.